Olá, seja bem-vindo a mais um vídeo aqui desse canal. E aqui nós vamos falar sobre estudo bíblico, sobre vida cristã e sobre muitos outros assuntos relevantes para a nossa caminhada cristã. Para você que chegou aqui agora, eu me chamo Flávia e quero nesse vídeo aqui falar com você sobre uma mulher virtuosa, uma mulher que tem muito a nos ensinar. Eu me identifico muito com a história dela, que é a Ruth, né? Uma mulher virtuosa. E para você que chegou aqui e não sabe da minha história, eu falo resumidamente no último vídeo que eu gravei sobre as 7 lições que eu aprendi com o luto. Falo um pouquinho também sobre como foi que fiquei viúva nesse último vídeo que eu postei. Eu vou deixar aqui na descrição desse vídeo o link para você, quando terminar de assistir aqui, quiser lá ver, né? Você pode ver e aí você vai entender um pouco melhor porque eu falo que me identifico, né, pela essa questão de ser viúva. E quando isso aconteceu na minha vida, eu fui ler Ruth. Eu fui, né, sou cristã, uma serva de Deus, e eu me lembrei da história de Ruth. Eu fui estudar para saber o que eu poderia aprender com essa mulher, né? Então comecei a me interessar mais, né? Li livros que falavam a respeito do assunto, porque naquele momento eu precisava realmente, né, de um fortalecimento, de algo que me inspirasse, porque a história de Ruth é uma história de perdas e recomeço, e eu sentia que exatamente isso, sabe? Que eu estava recomeçando a minha vida. E nesses momentos a gente quer ter, precisa de uma inspiração, de modelos, né? De exemplos, de pessoas que a gente precisa aprender com pessoas que vivenciaram isso, né? Que passaram por isso. E aí que entra a Ruth na minha vida. Porque eu estou aqui há 3 anos e pouco que eu sou viúva, e com um ano e meio, quase um ano e meio depois, faltando um pouco para fazer um ano e meio, eu perdi meu pai. Então foram 2 perdas, né, na minha vida. E ficou eu e minha mãe, assim, eu tenho mais 3 irmãos, mas assim, de viúva. Então, naquela época eu até brincava com ela, você é Noemi, eu sou a Ruth. E foi um momento assim que eu aprendi muito com a história da Ruth, aprendo até hoje, e estou aqui, né, esperando no Senhor, né. Eu queria ler para vocês alguma passagem. Eu não vou entrar muito profundamente na história por conta da hora, né, mas assim, do tempo aqui, para não ficar muito comprido. Mas a gente conhece aquela história, né, da Ruth, da Noemi, que elas ficam viúvas. E quando a Noemi ela resolve voltar para sua terra, ela então dá um conselho para suas noras: olha, volte para sua terra, para sua família, casem novamente. E a órfã resolveu ouvir o conselho, né, da sua sogra, mas a Ruth não. A Ruth ela se apegou à sogra. E a Ruth era uma mulher, como eu já disse, né, no início, uma mulher virtuosa, que tinha muitos valores, muitos princípios. E naquele momento ela resolveu ficar ao lado da sua sogra. Ela escolheu cuidar da sua sogra, que já estava numa idade avançada, sem filhos, sem marido, e ela não quis deixar a sua sogra entregue à própria sorte. Então ela teve esse gesto muito bonito, ela foi super leal, né? Ela mostrou ali a lealdade, né? Que é uma virtude, né, que a gente aprecia, né? Eu principalmente acho isso muito importante nos relacionamentos, né? E a gente vai ver isso na vida da Ruth, e até o próprio Boaz, quando ela já parte lá para a terra de Noemi com ela e começa a trabalhar para ter o sustento delas, e ela conhece Boaz. Boaz, ele observa muitas coisas boas
né, muitas características boas na Ruth, e ele observa também isso, né? A gente vai ver ele falando aqui, olha, no capítulo 3 de Ruth, ele vai estar falando assim: então Boaz exclamou, o Senhor abençoe minha filha, você demonstra agora ainda mais lealdade por sua família que antes, pois não foi atrás de um homem mais jovem, seja rico ou pobre. Não se preocupe com nada, minha filha, farei o que me pediu, pois toda a cidade sabe que você é uma mulher virtuosa. Tá vendo? Então, ele mesmo, né? Essa palavra sai dos lábios de Boaz, mulher virtuosa. Ele reconhece que ela é uma mulher virtuosa, ele vê essa virtude nela, ele fala que ela mostrou lealdade, né, para com a sua sogra. Né? Glória a Deus, louvado seja Deus. Ela é uma mulher de valor, uma mulher de princípios, né? Que a gente possa se espelhar nela e continuar mantendo firmes nos nossos princípios, nos nossos valores cristãos que nós aprendemos, né? Porque na hora de tomar decisões, a gente tomará decisões baseadas nos nossos princípios, e foi o que a Ruth fez, sabe? Quando ela decidiu ficar do lado do inimigo. O que é a virtude? Eu até anotei aqui um pouquinho, fui procurar no dicionário, para a gente saber o que é mais, né, o que é a virtude, segundo o dicionário, sabe? Então, assim, na internet, um dos significados que eu encontrei, assim, resumidamente, é que a virtude, ela é uma disposição para fazer o bem. Sabe, são qualidades da alma que nos impulsiona a agir corretamente. Então, a Ruth, ela tinha essas qualidades que a impulsionaram a agir dessa forma para com a sua sogra, sabe? Ali ela agiu corretamente, da maneira que Deus gostaria que ela agisse, sabe? Eu acredito que ali naquele momento ali de que a sua sogra fala para elas retornarem, ela teve que fazer uma escolha. E ela fez a escolha baseada nos seus princípios, nos seus valores. Como ela era uma pessoa leal, uma pessoa incapaz de abandonar alguém, a sua própria sorte, principalmente alguém com quem ela conviveu muito tempo, né? Então ela faz o quê? Ela decide ficar com a sua sogra e cuidar dela, assumir aquela responsabilidade. Ela age da maneira que ela acha correto, segundo os princípios que ela tinha, né, que ela aprendeu. Então, assim, existe, né, nós vimos aqui a virtude, né, algumas virtudes na vida dela, a bondade, né, a lealdade, mas existem muitas outras virtudes, né? A paciência é uma virtude, a bondade, a humildade, a lealdade, a caridade, enfim, tem muitas virtudes. E nós sempre temos uma dessas, né? Que a gente possa agir como a Ruth de uma forma virtuosa, né? Independente do momento que a gente vive, mesmo nos mais difíceis, né? A gente tem sempre que fazer escolhas, nós temos sempre que agir, mas que nós possamos agir da forma correta, que a gente possa ter essa virtude, né? Essa capacidade, essa qualidade de agir, né? De fazer o bem, sabe? Deus, ele tem uma recompensa, sabe? Deus nos recompensará por isso, porque a gente aprende com a história da Ruth. É isso, que a atitude dela foi uma atitude que, né, você vê o próprio Boaz a elogia pela atitude que ela toma. Glória a Deus. Ele disse aqui no capítulo 2, no verso 11, ele disse assim: eu sei, respondeu Boaz, mas também sei de tudo que você fez por sua sogra desde a morte de seu marido. Ouvi falar como você deixou seu pai, sua mãe, sua própria terra para viver aqui no meio de desconhecidos. Que o Senhor, o Deus de Israel, sob cujas asas você veio se refugiar,
a recompense ricamente pelo que você fez. Então, olha só, a atitude dela rendeu a ela elogios, admiração, respeito, honra, né? Porque ela foi honrada. Deus honrou a atitude dela, o gesto dela, porque ela teve um gesto muito nobre, né? Que foi percebido pelo Boaz. Ele conheceu a história dela e ele diz que eu ouvi falar. Ele ouviu alguém falar sobre a história de Ruth, de como ela havia deixado a sua família, tudo para trás, para ir para um lugar que ela não conhecia ninguém, um lugar desconhecido, um povo desconhecido, para, né, estar com a sua sogra. E aí o que Boaz faz? Que o Senhor, o Deus de Israel, sob cujas asas você veio se refugiar, a recompense ricamente. A gente também tem uma outra frase da Ruth, irmãos, que eu gostaria de citar aqui, logo no primeiro capítulo, que denota a lealdade dela, quando ela diz para sua sogra, logo após sua sogra pedir para ela voltar para sua terra, ela diz assim: Ruth respondeu, não insta comigo para deixá-la e voltar. Onde você for, irei. Onde você viver, lá viverei. Seu povo será o meu povo e o seu Deus, o meu Deus. Onde você morrer, ali morrerei e serei sepultada. Que o Senhor me castigue severamente se eu permitir qualquer coisa, a não ser a morte, nos separe. Então, olha só, ela diz para Noemi, olha, o seu povo será meu povo, o seu Deus será meu Deus. Olha a lealdade dela, né? Então, ali, aí quando ela está na terra de Noemi, Boaz fala para ela que o Senhor, Deus de Israel, sob cujas asas você veio se refugiar, a recompensa. Quando a gente se refugia em Deus, sob as asas do Senhor, aleluia, o que acontece? Deus vai nos recompensar. Aquela mulher rompeu com o seu país, rompeu com o seu povo, com a sua cultura, deixou tudo para trás, abriu mão de tudo. Agora diz: a sua terra será minha terra, o seu Deus será meu Deus. Agora ela passa a servir o Deus verdadeiro, porque o povo dela era um povo idólatra. Ela foi se refugiar, aleluia, numa terra estranha que ela não conhecia, aleluia, mas que agora ela assumia como a sua terra. E também começa a servir ao Deus de Noemi, porque diz: o seu Deus será o meu Deus. Ela se refugia em Deus. E quando ela vai para ali, com certeza ela vai confiando que Deus, né, proverá. Aleluia, que Deus cuidará delas. E ali naquela terra Deus honrou a elas. Deus honrou a sua lealdade, a sua fidelidade, a sua fé, a sua coragem, né, a sua responsabilidade. E ali Deus muda a história daquelas mulheres. Isso mostra como Deus pode mudar histórias, né, irmão? Às vezes aquilo que parece o fim é só o começo, é o recomeço, né? Que lindo, que maravilhoso, como que Deus, ele é poderoso, tremendo. Deus pode fazer o impossível. E ali Deus escreve uma nova história para aquelas mulheres. Deus dá ali um casamento, uma família para Ruth, dá netos para Noemi, e ainda dá a ela, né, um lugar na genealogia de Cristo. Deus a honra, sabe, irmãos? Então, quando a gente nos mantemos firmes nos nossos princípios, no princípio da palavra de Deus, agindo de maneira correta, fazendo o que é correto aos olhos do Senhor, que agrada ao Senhor, tendo atitudes que agradam a Deus, com certeza Deus vai nos honrar. Sabe, Deus vai nos honrar. Vai honrar a nossa fé, porque Deus tem o melhor para nós. Então, eu vejo que a atitude de Ruth foi essencial para a mudança, para que a história dela tivesse um rumo diferente. Porque ela fez uma escolha.
Aliás, e ela também fez uma renúncia, né? Ela renunciou ao seu povo, seus deuses, sabe? Para servir um Deus verdadeiro. Então, irmãos, quando isso acontece, coisas maravilhosas vão acontecer na nossa vida. Vamos deixar para trás o que não é de Deus, o que não é bom. Vamos renunciar, vamos agir de forma correta. Diante de qualquer situação, mesmo as mais difíceis, adversas como essa que a Ruth passou, vamos pensar, Senhor, como eu posso agir de forma correta, que agrada ao Senhor? O que eu devo fazer nessa situação? O que é mais correto? Para a Ruth, mais correto era cuidar da sogra dela. Era mostrar lealdade a uma pessoa com quem ela conviveu por muitos anos. Aquilo era certo. E ela fez o que era certo. Quando você fizer o que é certo, quando você sempre escolher fazer o que é certo, em qualquer situação, Deus sempre vai te honrar, como honrou Ruth. E que essa lição fique para nós, sabe? Em nome de Jesus. E que essa palavra tenha abençoado a sua vida, porque você não imagina a guerra que foi, a luta que foi para gravar esse vídeo. Entende? Eu gravei um vídeo, eu tive que regravar, cachorro latia, a obra aqui em frente de casa começou a fazer barulho, anoiteceu e eu só consegui gravar esse vídeo agora. Mas eu orei a Deus, eu pedi, Senhor, que eu consiga gravar esse vídeo ainda hoje, mas foi uma batalha. Então eu creio que ele será bênção na sua vida, essas palavras, elas serão edificantes para você que está aí me ouvindo agora, tá? Então, por favor, fique na paz, né, com Deus, até o próximo vídeo, mas não deixe de deixar um like, né, de se inscrever aí nesse canal e me dar uma força para que esse canal venha a crescer, porque nós estamos só começando, né? Eu estou aqui recomeçando com o Senhor, uma nova fase na minha vida, e esse canal faz parte e eu conto com a sua ajuda, com a sua força. E até o próximo vídeo, se Deus quiser.